Você já agradeceu hoje? O poder da gratidão é o tema da nossa live de hoje. Hoje eu vou conversar com a mentora e youtuber Silvana Pires, do canal Uno Criação. Fica ligadinho, fica com a gente até o final da live que você vai aprender como esse sentimento tão simples, como esse sentimento gratuito, como esse sentimento tão humano também pode mudar a realidade à sua volta. A Silvana vai conversar com a gente, vai explicar isso. Sejam muito bem-vindos, boa noite. Um beijo. Hi, Sensen. Um beijo para Kleber, Léo. A Silvana já entrou por aí. Conexão tá legal, gente? Um beijo para Márcio, Álvaro. Muito bom estar aqui com vocês. Eu adoro fazer uma live. Gente, a live demorou um pouquinho, um cadinho de nada, porque o Instagram ele mudou a configuração do ao vivo e eu tive que me adaptar aqui, ver algumas novidades que não existiam, que foram implantadas pelo menos na minha versão do Instagram hoje. Beleza? Então, para você que está chegando agora, o tema da nossa live de hoje é o poder da gratidão. Vou conversar com a Silvana Pires, ela que é mentora, ela que é também youtuber, tem um canal, gente, sigam ela lá, são vídeos com conteúdo assim diferenciado, são vídeos lá no YouTube, onde ela já tem cerca de 20 mil inscritos. Então fica ligadinho também, mas hoje vocês vão ter oportunidade, nós vamos ter de conversarmos com ela ao vivo. Faz a tua pergunta, vamos embora. Beijo para Lucivando. E aí, gente, ficar em pé não, hoje é live, hoje é sentadinha. Raquel, que bom você estar aqui com a gente presente, você sempre acompanha as nossas lives sobre lei da atração, sobre positividade. Muito bom estar contigo. Um beijo para Eduardo, um beijo para vocês. Gente, e mandem essa live. Pega a setinha aí à direita, manda para todo mundo que você conhece, que precisa aprender o poder da gratidão, que precisa mudar a mentalidade mesmo da vida. Aquela pessoa que só faz reclamar, manda agorinha, a chance é agora, aquela indireta. E pra mim, vocês sabem que eu amo coraçãozinho, que aí o alcance da nossa live vai para mais seguidores. Muito bom estar com vocês. Amo os coraçõezinhos, gente. Olá, pessoal, mas hoje a live é em português, tá, gente? Muito bom estar com vocês, boa noite. A Silvana, coraçõezinhos. Mais coraçõezinhos para eu chamar a Silvana, gente. A conexão tá legal, acho que vocês estão me ouvindo bem. Muito bom. Tô amando. E como eu falei, né? Pega a setinha da direita, manda para todo mundo, manda aquela indireta para quem só faz reclamar, aquele chefe chato, aquele parente complicado. A hora é essa, gente. Chama todo mundo para nossa live. A Silvana já está por aí, então antes de chamá-la, vocês sabem que eu sempre faço uma apresentação. Ela tem um canal no YouTube com quase 20 mil inscritos, onde fala sobre a lei da atração, sobre cocriação e como essa lei do universo mudou a vida dela. Ela tem uma trajetória, eu sempre trago gente assim topada para vocês, trajetória de vida linda. Mas a Silvana, gente, também foi pastora evangélica por 11 anos. E hoje é mentora e ajuda as pessoas através dos seus conhecimentos. Me arrepiei todinha aqui, gente, a história dela é muito incrível. Tive a oportunidade de conversar com ela hoje, por videochamada antes da nossa live. E vamos lá, acho que a conexão já tá ok, vou convidar ela para cá. Aquele momento meio tenso, vai dar tudo certo. Resende, estou aqui em Recife, a Silvana está lá em Resende. E hoje é mentora e ajuda as pessoas através do... Oi, Sil! Oi! Sabe, eu tava sem som aqui, eu falei, o que aconteceu? Tá tudo certo. Tudo certinho? Então tá bom, tudo bom, né, Flor? Começando, gratidão por aceitar o convite de estar aqui. Gratidão também. Muito bom. Muito bom tê-la aqui. Eu conheci a tua história através de uma live com a Suelen Víscola. Ela que eu também, gente, fiz live, está salva no IGTV, a gente falou sobre, na ocasião, sobre os números de Grabovoi. Você conhece bem, tem uma história com os números de Grabovoi? Eu assisti, eu tenho assim, várias situações que aconteceram comigo
E foi a minha primeira experiência com lei da atração, foi com os códigos de Grabovoi, sabe? E aí que eu percebi que havia algo diferente no universo acontecendo que eu não sabia, sabe? Foi com os códigos de Grabovoi. Eu ouvi essa live, muito boa, gostei demais. Que bom, gente, tio. vocês que estão aí, um abraço, um beijo para vocês. É um prazer estar aqui no canal dela, tá? Eu falei pro pessoal, prazer mesmo. Manda a setinha, aproveita a indireta da live de hoje sobre o poder da gratidão para aquele pessoal que vive reclamando da vida, né? Pois é. Hoje eu vou ensinar o que acontece quando você vive reclamando, sabe? O que acontece no plano espiritual, o que acontece no universo quando você está só reclamando. Então, gente, vocês que conhecem aquelas pessoas que reclamam de tudo, nada tá bom, já envia aí a setinha para eles poderem estar aproveitando essa live para ver se aprende alguma coisa. Porque eu era assim, só sabia reclamar. Eu também. Eu aprendi o que eu vou ensinar para vocês hoje e a minha vida foi mudada, foi transformada. O som tá bom, querida? Para mim tá. Agora, eu acho que o ventilador, agora sim, tá um pouco o barulho. Assim? Agora tá. Melhorou? Vou deixar meu braço aqui na frente. Para mim, melhorou. Sil, antes de te chamar, eu contei um pouquinho, né, do teu histórico para eles. E que você vem de um histórico cristão evangélico, onde você foi pastora por 11 anos. Sim. Conta um pouquinho como que desse cenário você conheceu a lei da atração, né? Como diz a Sueli falou para mim que eu sou um unicórnio alado, sabe? Muito caro. Muito. Sim. Foi dentro do sistema ainda, porque eu estava muito desconfortável, porque eu já fazia 11 anos que eu pastoreava, e o meu desconforto era da vida não ser mudada. Havia uma promessa de uma mudança, uma transformação. E eu mesmo amava Deus e fazia tudo da maneira que eu achava que era correto, né? E eu não via mudança, não via transformação na minha vida. Inclusive, assim, no final do ministério, né, eu passava, assim, até por necessidade, porque eu era uma pastora voluntária, eu não tinha salário. Então, assim, era tudo muito regrado, tudo muito... Tinha que viver muito na escassez. E foi no final ali desses 11 anos que eu conheci o segredo, né, que foi a minha primeira... O livro meu contato. O filme, me venderam um DVD e eu fui para casa assistir e eu fiquei assim, boba de pensar porque até então eu não entendia como o universo funcionava, que existiam leis que faziam que as coisas funcionassem. Porque eu tinha aprendido o quê? Que Deus está no controle de todas as coisas, e isso bastava. Mas eu não via as coisas acontecer, e foi numa quebra na minha vida, eu quebrei mesmo, né? Foi uma época assim que aconteceu em todos os aspectos da minha vida, quebrou. Né? Foi o financeiro que quebrou, foi o profissional que quebrou também, porque eu tinha um salão, tive que fechar. Ocorreu, né? Tipo uma catarse, como falam. Não, foi uma quebra, sabe? Uma quebra mesmo. Acabou tudo. Foi falência, sabe? E foi falência em todas as áreas. Nessa mesma época, minha mãe teve câncer e eu precisei cuidar dela. E nessa época também eu me divorciei. Então foi tudo ao mesmo tempo. E passando uma grande necessidade, eu comecei a estudar. E comecei a entender que as coisas funcionavam de uma forma diferente. E estudei por algum tempo. E aí depois eu fui fazer o caminho das palestras com o professor Hélio Couto. E aí me tornei ressonante. E quando eu fui fazer a ressonância harmônica, foi que deu um grande estalo na minha vida, que a minha consciência se expandiu e eu entendi. Porque, na verdade, Mirella, eu sentia, quando eu saí do sistema religioso, eu achava que se eu ficasse fora, eu ia para o inferno. Era essa a minha principal crença limitante na época. Então, fora da igreja. Isso, que foi incutido dentro da minha mente, né, por muitos anos, que só havia salvação, só havia Deus dentro da igreja. E eu entendia dessa forma e também pregava dessa forma, sabe? Também repassava isso, porque eu era pastora, então eu passava isso para as pessoas. E isso era muito forte dentro de mim. Então sair significava realmente uma coisa horrível para mim na época, sabe? E aí estudando, né? Fui estudando, eu comecei a fazer ressonância, aí tive essa primeira experiência com os códigos de Grabovoi, que na época eu precisava demais, foi quando a minha mãe diagnosticou com câncer, e aí eu precisava ir para o Rio Grande do Sul,
e podia virar eu de perna cabeça, que não saía nem moeda dos bolsos, não tinha nada. Eu estava passando uma miséria total, sabe? Uma situação bem feia, né? E naquela época, minha filha também teve um problema de visão e o tratamento dela ficava em torno de R$ 4.000. Da onde que eu ia tirar R$ 4.000 e mais a minha viagem para o Rio Grande do Sul, que não é barata? E aí eu entrei em desespero naquela época, eu falei, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, e aí eu pratiquei os códigos de Grabovoi. E em uma semana eu levantei R$ 6.200. Sabe? E aí me proporcionou tanto a viagem quanto o cuidado que eu precisava ter com a minha filha. E foi ali que eu entendi que tinha que praticar aquilo que eu estava aprendendo, né? E aí comecei a estudar, e foi devagarzinho. Eu falo assim que eu sou especialista em crença limitante. Pegue a Sil lá, gente, no YouTube, que tem vários vídeos, não é, Sil, sobre o assunto? É, isso. Eu falo que eu sou especialista em crença limitante, porque de todas que me falam até hoje, não teve uma que eu não tive que ultrapassar. Sabe? Todas elas. E aí, durante esses anos, né, de 6 anos para cá, eu venho estudando. E aí aconteceu na minha vida a mentoria, porque as pessoas começaram a ver os meus vídeos e começaram a aprender com os meus vídeos. Porque tudo aquilo que eu aprendi, Mirella, eu fui colocando no YouTube. Mas a minha intenção não era viver de YouTube, era dividir, porque era muita informação. E as minhas amigas brincam comigo que eu saí da pastora, mas a pastora não sai de mim, né? Eu sempre quero dividir a informação, sabe? Quero que a pessoa entenda, né? Então eu tenho essa coisa de ensinar, de mostrar como que funcionam as coisas. E foi assim a minha história. Eu tenho vídeos aqui, tanto no Instagram, eu tenho uma live com a Sueli que conta mais detalhadamente. Quem quiser saber melhor, entra lá nessa live da Sueli, que lá tem tudo mais especificado, tudo. Sobre a questão da crença. Isso, a Sueli, nós combinamos que eu ia contar a minha história lá direitinho, né? Então aqui só um tapinha pra gente saber da onde que eu vim, né? Eu vim do sistema religioso e fiquei 22 anos lá e 11 anos pastoreando. Então, de crença limitante, eu entendo. A Raquel tá falando, Sil, que foi com você que conheceu, começou a fazer os números de Grabovoi. Foi a partir da sua live de você, que você falou. Ai, que bom, que ótimo. Um beijo então, pessoal do Panamá, que tá aí também. Oh, de longe. Gratidão a Dayana. Existe algum preconceito ainda, Sil, em relação à lei da atração no meio evangélico? Assim, as pessoas vêm te procurar perguntando se isso é pecado, porque para mim vem. Eu também frequentei igreja por um tempo. Olha, o meu canal, ele mesmo eu não tendo feito para isso, né? O meu canal, ele acabou se direcionando mais para o pessoal da igreja e que saiu da igreja, os desigrejados, que nem a gente falou nesses dias. Então, as pessoas que estão buscando, né? Então, tem aqueles que não estão na igreja, aqueles que realmente não querem voltar mais para o sistema, aqueles que estão dentro da igreja, estão futucando no YouTube, e essas pessoas acabam se identificando com a minha história. E todas elas passaram por essa crença, ou estão passando, de achar que a lei da atração, ela é um pecado. Só que eu vou explicar uma coisa para vocês aqui. Todas as coisas no universo, ela segue uma lei, ela segue um padrão. E a lei da atração é uma das 7 leis, que é a lei da vibração. Essa é a lei da atração, certo? Perfeito. E quando a gente pensa que é uma lei, e ela foi pré-estabelecida por quem? Pelo Criador, né? Por Deus. Nós acreditamos em Deus. É importante isso. Eu acredito em Deus, com certeza eu acredito em Deus, né? E a lei da atração, as pessoas pensam que a lei da atração é magia, que é feitiçaria, que é alguma coisa assim, então elas pensam que é pecado. Mas, na verdade, a lei da atração, ela é uma das leis, é a lei da vibração. Tudo aquilo que você emanar, você vai magnetizar para a sua vida. E isso atrair. Mas isso quando a gente coloca um nível atômico, que são os nossos átomos, a gente entende o quê? Que eu fui feita para praticar a lei da atração. Quando Deus fez o meu corpo, quando eu fui criada com isso já está em mim. Todos os meus átomos, os seus e de qualquer pessoa que está assistindo a nossa live, nós somos feitos de átomos e todos os nossos átomos, eles são elétricos e magnéticos. E quando que nós atraímos? Quando eles exercem a função de magnetizar. Pronto.
Então nós vamos atrair desde a hora que nós colocamos a cara no mundo, desde a hora que nasce. A gente está praticando a lei da atração, que nada mais é do que uma cocriação. As pessoas falam assim para mim, o que é um cocriador, Silvana? Né? O cocriador é aquilo que tu está atraindo. Eu digo assim, que existem dois tipos de cocriadores, tá? O cocriador, o que é cocriar para começar? É o criador que te deu o poder para criar junto com ele. Então, quando você pratica a lei da atração da maneira correta, você vai fazer o quê? Você vai emanar essa energia e o próprio universo vai te responder de acordo com a natureza da sua vibração. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui assim, bem simples para a gente entender, tá? É a mesma coisa que está tocando um samba, certo? E eu queria dançar uma valsa. Não funciona, né? Não. Então, quando a tua vibração sai, aquilo que ela é o que ela vai atrair. E aí entra a questão da gratidão. Não sei se eu me fiz entender. Qualquer coisa que você emanar, você vai emanar de todos os teus átomos. Porque todos eles são elétricos quando emanam e magnéticos quando eles atraem. Então, quando você vibra uma emoção, aquela emoção que você está vibrando, ela automaticamente, o universo, quando eu falo universo, gente, eu estou falando, você pode chamar de Deus, eu chamo de universo, alguns chamam de todo, tá? E todas essas palavras, elas encaixam no que eu estou falando. Então, veja bem, quando você emana uma coisa, o universo ele já está pré-estabelecido antes da fundação do mundo, de ele te devolver exatamente aquilo que você quer, aquilo que você está emanando. Então, se eu sinto medo, e eu vibro nessa emoção do medo. Então, todos os meus átomos estão vibrando em medo. E quando eu emano isso, eu vou entrar numa frequência que já está aqui fora. Não é a frequência do meu medo. É a frequência do medo do planeta todo. Nessa época de pandemia, hein? O medo tava... Nossa, foi... Só para tu ter uma ideia, como eu que trabalho com isso, tá, gente? Eu trabalho isso o dia inteiro, das 9 às 9. Eu parei de trabalhar agora há pouco para fazer a live. Tá? Então, eu que trabalho com isso, eu também eu caí na armadilha do medo. Olha a questão. Quando começou a pandemia, a nossa emissora, né, mais popular de televisão, né, tratou de colocar todo mundo em pânico. Foi ou não foi? Nós ficamos, a gente achava que ia pegar até respirando no ar, né, a gente imaginava isso. E eu comecei a assistir aquilo, comecei a ver aquilo, e eu já não conseguia dormir direito, tá? E eu comecei a sentir dor no meu corpo inteirinho, Mirella. Meu corpo inteirinho. Doía todas as minhas juntas. Eu até brincava que eu tava com problema de junta. Junta tudo e joga fora, sabe? Porque doía tudo, doía minha cabeça, eu não conseguia dormir. Eu fiquei assim, em pânico com aquilo, porque... Eu nunca tinha visto uma coisa dessa. E quando eu comecei, as pessoas começam a mandar vídeos e as histórias dos outros países, né? E a minha mãe, como eu já falei, né? Ela é uma paciente oncológica, então ela teve que ficar em isolamento total em casa. A gente viveu aquilo na família, sabe? E eu comecei a ficar doente. Sinceramente, eu comecei a ficar doente. Aí um dia, numa meditação com a minha centelha, eu não consegui fazer a meditação. E aí que eu entendi que tinha uma coisa errada. Eu não consegui me concentrar, eu não consegui fixar. Né? Aí fui orar, não consegui orar. Fui meditar, não consegui meditar. E aí eu parei tudo. Eu falei, para tudo. A partir de agora, quem me mandar coisas sobre a doença, que a gente nem pode falar o nome que cortam a gente. Boa. A partir de hoje, eu vou bloquear. Se continuar me mandando, eu vou bloquear. Desliguei a televisão, todo o noticiário, eu passei a não assistir mais. E foi questão assim de dor. E outra coisa, o meu pânico atingiu no meu trabalho também. E por quê? As pessoas, todo mundo estava falando em escassez, que ia acontecer, essa onda, né, de escassez, eu achei que aquilo era normal. Né? E aí eu fiquei achando que o fato de eu não estar com a minha agenda lotada, porque graças a Deus eu sempre estou, e começou a cair a minha agenda, sabe? Eu comecei a entrar em pânico também. Eu falei, eu vou passar por tudo isso, né? E eu achava que tudo isso era normal, olha a frequência. E aí o que aconteceu quando eu desliguei a televisão, desliguei tudo, que eu comecei a meditar de novo, orar, ficar meu tempo com Deus, praticar todas as minhas coisas, e desliguei como se não tivesse acontecendo. Primeira coisa, as dores foram para o espaço. O sono
Aí eu queria fiquei dorminhoca. Eu queria tirar o atrasado, tanto sono que eu tinha, eu deitava Das na cama noites mal dormidas. as noites mal dormidas. E outra coisa, minha agenda, ela não foi, só naquelas 2 primeiras semanas eu fui atacada com isso. Mas não é que, é porque eu me conectei com a energia do medo. Eu fiquei emanando medo. É poderoso. E aí, uma vez que é poderoso. Você emana medo, você vai se conectar com a energia do medo. E o que você vai atrair para sua vida? Mais medo. Mais situações que vão ter medo. Primeiro eu tinha medo do que estava acontecendo, da doença. Depois eu estava com medo de passar necessidade, estava com medo de passar os meus filhos passassem necessidade. E aí o medo foi aumentando, aumentando. Aí a minha agenda começou a diminuir e o medo foi aumentando. Vocês entendem que quando você se conecta com uma vibração, você vai receber mais disso? Eu vou fazer uma coisa aqui. Peraí. Opa! Deixa eu ver se eu consigo. Vou fazer uma coisa aqui para vocês entenderem, tá? Vamos fazer uma brincadeira? Vamos. A gente vê o que é frequência para depois eu falar sobre a frequência da gratidão, certo? Isso, perfeito. Vamos imaginar que isso aqui é 2 antenas, certo? Eu vou falar assim, ó, essa aqui é a antena da Record, certo? E essa aqui é da Globo, vamos colocar assim? Para a gente entender o que é frequência, certo? Então, olha só, na minha televisão, não sei na de vocês, mas na minha televisão, a frequência da Record é 7.0. E da Globo é 11.11, para ficar tudo limpinho, certo? Então, olha só o que acontece. Se eu pego o meu televisor e eu sintonizo na frequência 7, eu jamais que eu vou ver Globo. Eu vou ver só Record. Concorda comigo? Se eu quiser ver a Globo, eu tenho que sintonizar 11.11. E isso, gente, é em nanosegundos. Você sintonizou, automaticamente aquilo vai para o satélite, entra na frequência e vem no mesmo segundo para a tua TV. É ou não é assim? É, exato. Então, Silvana. é isso. É exatamente isso que acontece com a gente, com todos os nossos átomos. Não é um, são quinquilhões de átomos. Todos os nossos átomos, os elétrons dos nossos átomos, eles emanam frequência. E a frequência que é emanada é a frequência das nossas emoções. Então, a frequência que eu estava, a frequência do medo, 100 Hz. Então, veja o que acontece. Frequência negativa aqui, vibrando. Frequência 100 Hz. Então, olha só, existe uma frequência no universo que está os 100 Hz. Só que essa frequência está o medo de todo o planeta. De todo o planeta, não é só o meu medo, certo? Então eu emano como uma antena, eu emano o ponto de sintonia que sou eu emano aquela frequência. Ela vai entrar o quê? Na frequência do medo, 100 Hz. Só que não é só isso, gente, ainda tem uma notícia pior ainda. Além de ela sintonizar com 100 Hz, a tua energia, sintonizar com aquele 100 Hz que está emanando, ela vai ressonar, ou seja, ela vai potencializar. E ela potencializa e traz para você mais disso. Menina, e aí essa dica das notícias na época de corona, realmente, eu dei um tempo. Teve uma hora, eu sou jornalista, preciso estar informada de algumas coisas, mas tudo tem limite. Eu sempre falei aqui para o pessoal que tudo tem limite, gente. Não vamos ressonar. Agora, a Silvana explicou completamente o que é que funciona, o que é que acontece. Acontece isso num plano que tu não tá vendo. E aí, quando a gente pensa assim, caramba, mas aí como que resolve isso? O poder tá em você. O poder tá na gente. O que eu fiz? Desliguei tudo. Né? Vamos dar um exemplo agora de uma pessoa na vida sentimental, só para as seguidoras entenderem. Vamos lá. Vamos embora. Tu tá lá com o teu WhatsApp, né? Tá lá mexendo no teu WhatsApp. Aí tem uma figura lá que te deixa louca, te deixa desesperada, porque você fica lá stalkeando ele no Facebook, no WhatsApp, em tudo que é rede social, você tá lá. Você tá lá procurando o que o camarada tá fazendo. E o cara, quando fala com você, só te esculacha. E aí você vai em qual frequência? Da tristeza, da culpa, né? E tudo isso é baixa frequência. E aí você continua fazendo. E aí você recebe mais disso, e mais disso, e mais disso. Você não entende o que está acontecendo, né? Então o que você faz, querida? Bloqueia em tudo. Bloqueia em todas as suas redes sociais, em tudo. Não vai vibrar, porque não vai ver, né? Não pergunta da figura para ninguém.
é a única forma de esquecer, de começar uma nova história, que você vai cortar a energia. Você não vai mais receber aquela vibração e nem emanar. E aí você vai cuidar das outras emoções que você está sentindo. Mas enquanto você está ali cultivando o sofrimento, vai vir mais disso e mais disso. E o pior, se você acostuma com essa frequência, você encontra um outro relacionamento igualzinho. Vamos falar da gratidão agora? Vamos cortar esse negócio aí. Você que não entende, fica mandando a mensagem para o embuste, bloqueia a criatura. Silvana deu toda a dica aí. Esse embuste, esse traço, essa criatura. O pessoal entende o apelidozinho que vocês quiserem aí. Bloqueia logo, que é melhor. Silvana, bloqueia. Mas a gente falou, né, que você era, eu também era, pessoas que reclamavam. Quando eu não entendia a lei da atração, eu reclamava sempre e não entendia porque ficava sempre rodando no mesmo canto. E você falou que eu vi numa live, né, a partir do poder da gratidão, tudo começou a mudar na sua realidade. Aí fala um pouquinho pra gente esse poder da gratidão. Porque olha só, gente, existem vários tipos de reclamador, né? Tem o murmurador. Né? O murmurador eu acho que é o pior de todos, porque esse nada tá bom. Tudo ele vai achar uma coisa, ele acha o ponto negativo de todas as coisas. Eu costumo falar que o murmurador, ele procura problema na solução. Você dá uma solução do problema, ele vai lá e procura um problema na solução. Entendeu? Ele está sempre olhando o lado negativo das coisas. Isso é muito ruim. É ruim de conviver, é ruim de ser amigo de uma pessoa dessa, é ruim de trabalhar, uma pessoa assim é insuportável. E essa pessoa, normalmente, ela é uma pessoa sozinha, uma pessoa que sofre muito, né? Justamente por isso. E a vida está sempre dando tudo errado. E aí a pessoa não sabe por quê. Existe outro tipo do reclamador, né? Que é aquele cara assim, que ele tá com um problema real, né? E ele sai contando para todo mundo, e reclamando para todo mundo. E aí ele culpa o governo, ele culpa o baixo salário dele, ele culpa o patrão, ele culpa o colega, ele culpa a esposa, ele culpa o marido, ele culpa as pessoas. Então ele, além de estar reclamando, ainda ele está culpando, né? E tem o outro reclamador, né? Que esse reclamador, ele reclama com Deus. Ele diz que é oração. Que se ele tiver que reclamar com alguém, ele vai reclamar com Deus. E ele está na frequência do mesmo jeito. Veja bem, vamos entender o que é a frequência da reclamação? Certo? Vamos. A frequência da reclamação é o seguinte. Diz uma reclamação aí, que eu não estou mais acostumada a reclamar, não me lembro mais. Diga alguma coisa para a gente reclamar. Para eu poder dar um exemplo. Trânsito é bem comum. Trânsito. Mas isso aí já é comum mesmo, que tá muito, muito lá. Vamos falar da vida, dos problemas, tá? Relacionamento afetivo. Ah, tá. Então vamos lá. A pessoa, não tá com ninguém, aquela pessoa que tá solteira. A pessoa que tá solteira e ela tá só reclamando, né? E aí ela vê outra pessoa que tá bem, que tá perfeita a vida da pessoa, ela fala, o que aquela fulana tá vivendo tão bem, que aquilo lá nem presta, né? E aí ela começa colocar tudo que é coisa naquela situação que ela tá vendo. Ela tá reclamando dela não ter, da outra ter, ela reclama de tudo dentro do relacionamento. Dos homens que não prestam, então, nenhum homem presta. Gente, nenhum homem presta. E é mentira, tá, gente? Não são todos que não prestam, não. Eu aprendi faz pouco tempo isso. Presta atenção, gente. Quando você reclama, você tá dizendo pro universo assim, ó. É essa frequência que está chegando. Você está dizendo para o universo assim, ó, eu não tenho bastante. Você está dizendo para o universo que aquilo que você tem não é suficiente. Porque tem que ser melhor para ficar bom. Por isso que eu estou reclamando. Então, quando você emana essa vibração, você está emanando escassez. Olha isso, gente. Você está se conectando com a onda da escassez. E aí, por exemplo, você olha para a tua geladeira e você vê lá que tem... Vou dar um exemplo bem comum, tá? Tem ovo, tem leite, tem legumes, tem frutos, mas não tem carne. Reclama. E aí você, ao invés... Você reclama porque não tem a carne, certo? Você já entrou ali na frequência da escassez. Mas uma vez que você agradece por alguma coisa, seja o que for, você está dizendo a outra frase para o universo... Eu gosto do que eu tenho, o que eu tenho é o bastante. E tem muitas pessoas que entendem isso de uma forma errada. Elas entendem que
Quando você agradece o pouco que você tem, você está se contentando com a miséria. E não é. Quando você agradece o que você tem, você está dizendo para o universo que está bom aquilo, que está maravilhoso aquilo que você tem. Pode ficar melhor, mas aquilo que você tem já é o suficiente. Você agradece. E aí o que acontece? Você vai se conectar com outra frequência da abundância. Que quem tem muito agradece a abundância que tem. E você, quando tem pouco e agradece o pouco que você tem, você se conecta com a mesma energia. Olha que show. Minha e gente... aí, olha bem, gente, lembra daquele negocinho que eu falei das antenas, para nós sabermos? Então, ó, emanou a gratidão, certo? Aí a gratidão, ela vai para o universo. E a gratidão, ela tem que ser real. Eu vou contar uma experiência minha para vocês, tá? Ela tem que ser real. Você emana aquela gratidão para o Senhor, para Deus, para o universo, para todo, onde você quiser. Você fala assim, você agradece o que você tem. Lembra que a onda está passando? E aí você vai entrar em ressonância com aquela onda, e aí potencializa e volta para você mais daquele pouco que você estava agradecendo, e que aquele pouco começa a crescer. E vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo, e daqui a pouco você tem em abundância. Porque você se conectou com a frequência certa da abundância. Entendeu? Estou processando, mas entendi. Bem. Não, se tiver pergunta, pergunte. Eu falo. Não, pode continuar, Sil. Tá ótimo a explicação. Tá. Então é isso, gente. Quando você... Se você não entendeu, sabe o que você faz? Depois que terminar a live, você vai postar primeiro que eu, né? Essa live também vai ficar no meu YouTube. Volta, escuta de novo, até você entender, processar isso. Reclamou, você está dizendo para o universo, isso aqui que eu tenho não tá bom, precisava ser mais. Aí você está se conectando com a escassez. Você tem pouco, você agradece o pouco, o que acontece? A sua energia, ela vai para outra frequência, que é a frequência da abundância. E aí você vai potencializar essa frequência e volta mais daquela frequência de abundância para você. Então, se você tinha uma dúzia de ovos, você vai passar a ter uma dúzia de ovo e 1 quilo de carne. Aí você agradece tudo isso de novo. Aí daqui a pouco você já pode ir no mercado comprar o que você quiser. Porque você está potencializando aquela energia da gratidão. Isso é em tudo, gente. É na saúde, é nos relacionamentos, é no dinheiro. Olha, Mirella, eu fiquei muitos anos sem poder ver notas na minha carteira. E se aquele dinheiro estivesse lá, era para pagar uma conta. Abrir a minha carteira e olhar dinheiro lá dentro. Eu não tinha isso. Não tinha na minha carteira dinheiro. E aí depois que eu comecei a contar o meu dinheiro, comecei a contar com notas baixas, sabe? Contar o meu dinheiro e agradecer o meu dinheiro, eu comecei a receber mais e mais. E hoje eu pago todas as minhas contas e fica dinheiro na carteira. E eu olho para ele e agradeço ele. E às vezes eu faço melhor ainda, eu pego o meu dinheiro e eu conto ele, agradecendo. E ele sempre vai multiplicando. Curtindo aquele momento. Tipo curtindo aquele momento. Sentindo, exatamente sentindo que eu sou próspera, que eu sou feliz e que eu tenho saúde e que as coisas prosperam. E aí eu guardo um pouco na poupança, outro pouco eu deixo na minha conta, outro pouco fica na minha carteira. E aí eu vou mexendo com aquele dinheiro e vou agradecendo o tempo todo. E a coisa mais deliciosa do mundo é tu chegar no dia 10, pagar todas as contas e sobrar dinheiro, gente. É bom mesmo. E ainda, maravilhoso. E ainda ter o dinheiro guardado. Né? E o meu dinheiro, outra coisa, olha só, gente. Vou falar de dinheiro agora, tá? E o meu dinheiro que fica guardado, tá? Na minha poupança, que eu gosto de deixar lá, esse dinheiro eu não deixo lá para uma eventualidade, tipo, se eu precisar numa emergência. Não. Aquele dinheiro que está guardado lá é para me dar um presente. Às vezes eu vou lá, tiro tudo e me dou um presente. Aquele dinheiro é para mim, para eu curtir. Então, quando eu guardo meu dinheiro, a energia que eu estou colocando nele, eu estou colocando uma energia de amor por mim. Ou seja, quando eu pego aquele dinheiro é para fazer uma viagem, é para ir num lugar onde vai ser caro, então eu tenho aquela reserva. Entende? Eu nunca olho para aquele dinheiro e penso que aquele dinheiro lá é para uma emergência, no caso de morrer alguém. Eu penso isso. Que você está colocando. Alguma dificuldade financeira, eu penso. Não faça isso. Porque você está dizendo pro universo assim, agora. ó, cai a ficha aí, gente, sabe? Você está dizendo pro universo assim, ó, tudo bem, pode até vir a desgraça, eu tenho aquele dinheirinho ali. Entendeu? E aí vai vir a desgraça, você gastar o dinheiro.
Eu não, eu guardo e falo assim, eu vou, por exemplo, agora em janeiro eu vou viajar, e eu já estou guardando meu dinheiro para viagem, certo? Eu quero viajar, conhecer um lugar no Brasil que eu ainda não conheci. Então, todos os meses eu estou guardando aquele dinheiro para a viagem, é o meu presente de aniversário. Eu faço aniversário em 1º de fevereiro, e eu desejo estar viajando com o meu dinheiro de presente que eu vou me dar, entendeu? Então, aquele dinheiro é para isso. E a gente não tem que focar a energia da gente em nada de desgraça, em nada, em nada, em nada. Se a pessoa quer um aumento no trabalho dela, ela pega o dinheiro que ela recebe antes dela reclamar. Por exemplo, ela pegou a conta da luz. E aí ela olha para aquela conta, nossa, que coisa cara, que não sei o quê, e blá, 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 e paga com raiva aquele negócio. Não, não. Pega seu dinheiro, olha para ele, seja grata porque você tem para pagar e você paga com alegria aquele dinheiro, porque o mês que vem você vai ter o dinheiro da conta de luz, da prestação do carro, e ainda vai sobrar mais um pouco, porque você enviou para o universo a energia da gratidão, e aí você vai receber mais disso, se conectando com a energia da abundância. Entende isso? Minha gente, tá claro? Mandem essa live agora para todo mundo, tá? Aquele parente, eu tenho assim, ó, de gente para mandar a live quando a gente encerrar, e essa mudança de chave que você falou é poderosa, essa do dinheiro, hein, gente? Vamos começar a visualizar viagens, coisas positivas. Exatamente. O que eu fazia? Eu não conseguia guardar, mas se eu guardasse R$100, aqueles R$100 é para uma emergência. Aí a emergência acontecia, quebrava uma coisa no carro, um remédio, era para emergência. Gente. Então eu estava atraindo o quê? Eu estava atraindo uma desgraça. Isso é lei da atração. Eu já estava me preparando para aquele momento. Então eu nunca conseguia guardar nada, meu dinheiro nunca dava. E hoje assim, depois que eu aprendi algumas coisas, e a gratidão ela é um ponto muito forte dentro da cocriação. Na minha mentoria, Mirella, eu aplico nos meus clientes um método que eu desenvolvi. Já passaram mais de 500 alunos comigo. Sabe, todos eles conseguiram entender como que funciona o funcionamento das coisas e mudaram as suas vidas. Uns mudaram mesmo, sabe? Mudaram na questão financeira, na questão sentimental. São aqueles que aplicam mesmo e aqueles que querem uma mudança de paradigma na vida deles. Então, o que acontece? Uma das técnicas que eu ensino na mentoria é o que eu vou ensinar para vocês aqui hoje, que é a gratidão. Eu vou ensinar uma técnica para vocês mudarem essa frequência. Sabe? Era isso que eu ia te perguntar. Como que na prática a gente sente a gratidão? Porque todo mundo fala no dia a dia, fica até uma coisa banal. Gratidão, gratidão. As pessoas que não entendem lei da atração até riem da gente quando a gente fala, mas como sentir fazer essa mudança? Antes de tu responder, um beijo para Kelly Almeida, que está aqui na nossa live. Gosto muito do trabalho dela também. Vamos lá então, gente. Como que a gente muda essa frequência do reclamador? Primeiro você tem que se identificar que tipo de reclamador tu é. Tu é o murmurador, o reclamador, ou é aquele que reclama com Deus? Não. Eu acho que eu sou de culpar todo mundo. A culpa é de todo mundo. Você quer ver como é que se ora culpando a Deus? Deus, se o Senhor quiser, o Senhor faz esse milagre na minha vida. Só um toque seu muda toda a história. Ou seja, a minha história não muda porque Deus não toca. Tô culpando Deus. Isso. Entendeu? Essa é uma oração de pessoas que culpam a Deus. Ô Deus, eu não aguento mais essa miséria. Ok, não aguenta mais, continua não aguentando. Entendeu? O pessoal se identifica com Jó, muito com Jó. Na leitura da Bíblia. Não entendi. O pessoal que se identifica muito com a leitura de Jó. Ah, pois é. Todo mundo quer ser um Jó, né? Vamos lá, eu vou ensinar uma técnica então. Quantos minutos nós temos aí? Ainda temos mais alguns, uns 15, 20, mas vamos lá. Tá. Porque o Instagram tem isso, quando a gente vê, corta a gente, né? Sabe? Eu vou ensinar para vocês algo que eu fiz, certo? E depois eu vou ensinar uma técnica, eu e os meus cordõezinhos. Não sei se você já viu. Já vi. Pois é. Gente, olha só, quando eu entendi isso, que a gratidão, quando eu entrei no processo da gratidão, existia duas vozes falando dentro de mim, aquela que dizia gratidão, que é o que a gente vê todo mundo fazendo, e aquela dentro de mim, a voz interna, reclamadora. Mas isso não tá bom,
isso aqui tá ruim, isso aqui tá faltando aqui, isso aqui tá faltando ali, isso aqui se fosse assim era melhor, se eu ganhasse na loteria eu ficava bem. E aí a reclamação é as palavras internas. As internas que tem que mudar, não é tanto as externas. Aquilo que você externaliza, que você fala, é forte também. Mas o que você sente é muito mais forte. Porque você falar uma coisa é muito simples. E sentir aquela coisa é mais difícil. Aí nós estamos aí, tudo vendo os políticos como é que é. Fala uma coisa e faz outra. Isso vem muito longe, sabe? Né? Sabe? Então, o que eu quero dizer para vocês é que a principal coisa que você precisa avaliar são os seus pensamentos. O que você sente em relação àquilo que você está reclamando. O que eu fiz? Eu entendi que eu tinha uma voz interna e que essa voz interna só reclamava, mesmo quando eu fechei a boca e parei de reclamar. O primeiro passo foi fechar a boca, parar de reclamar. Primeiro passo, mas só que daí não adiantou. Fechei a boca, mas a boca da mente continuou, né? Blá, 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 blá. E um dia, eu estava lavando minha louça e eu recebi esse download. Eu digo que a centelha, ela nos traz para o consciente uma verdade. E eu recebi isso. De que aquela conversa interna, ela tinha mais poder do que aquela que eu estava falando. E que eu tinha que cortar aquilo. E como que vigia os pensamentos? Meu Deus, olha o que eu fiz. Eu não sabia como conseguir cortar aquilo. Eu escrevi numa folha de papel, foram 3, 4 folhas. Eu escrevi a palavra gratidão várias vezes nas folhas. Depois eu recortei essas folhas tudinho e peguei essas palavrinhas gratidão e eu coloquei nas coisas dentro de casa. Por exemplo, eu coloquei na minha geladeira, eu coloquei no meu bebedouro de água, eu coloquei no meu fogão, eu colei nas minhas panelas, eu colei no meu espelho, eu colei na minha cama, no meu guarda-roupa, na minha TV, em tudo que eu tinha, eu colei até no chão. Gente, não tinha como não ver gratidão. Não tinha como eu não ver. Para qualquer lado que eu virasse, estava escrito aquela palavra, então eu sabia que eu tinha que parar de pensar. Aquela coisa feia que eu estava pensando. Que era o dia inteiro reclamando. Para imaginar para pensar no que você pensa. A verdade é isso. Pare para avaliar aquilo que você pensa. E a gente está sempre reclamando, Mirella. Graças a Deus eu consegui vencer isso. E aí o que aconteceu? Cada vez, por exemplo, eu ia tomar um copo d'água. Porque a gente fica num piloto automático, né? Eu ia pegar um copo d'água. Até vou tomar um golinho d'água. Vou fazer na prática, ó. Eu tomava água e no meu bebedouro estava escrito gratidão. E eu falava assim, Deus, gratidão por essa água. Pronto. Saía dali e começava a mente a reclamar. Eu falava cancela, cancela, cancela. Porque eu via os bilhetinhos de gratidão na casa. E aí eu sabia que eu tinha que cancelar aquele pensamento. E eu comecei a substituir aquele pensamento por uma imagem da mesma coisa boa. Acontecendo bem. Eu substituía aquela imagem ruim que eu estava ali na minha mente por uma coisa boa da mesma coisa. Aquilo transformado. E assim eu pratiquei isso por 1, 2, 3 semanas. A minha filha falou assim, mãe, você está ficando louca, né? Deixa eu com a minha loucura que está dando certo. E quando eu comecei a fazer isso, as coisas começaram a abrir para mim. Começou a vir dinheiro, começou a resolver os problemas que estavam tudo amarrado. Tudo começou a fluir na minha vida quando eu comecei a me conectar com a gratidão. Tudo, gente, tudo que estava enrolado na minha vida começou a desenrolar. Até o meu intelecto, que tinha coisas que eu não conseguia entender, que estava tudo travado. Porque para eu fazer o trabalho que eu faço, eu tive que estudar muito. Então, eu estudava e não entendia. Até o meu intelecto se abriu para eu ter um entendimento das coisas. Olha que coisa incrível. E tudo começou a fluir. Antes de eu entender isso, e tem várias etapas para você se tornar um co-criador, mas uma delas é essa, era 1 passo para frente e 2 para trás. 1 para frente e 2 para trás. Então é muito sério. Quando a pessoa pensa que é só uma bobaginha, ou que é só uma palavra que se diz gratidão. Não. O que eu fazia? Abria a minha geladeira. Tinha ovo, tinha margarina, tinha água, alguns legumes ali dentro, e era só. Então era para eu reclamar, né? Que não tinha carne, não tinha queijo, não tinha presunto, não tinha nada. O que eu fazia? Eu abria a minha porta da geladeira, já estava escrito de gratidão ali. Eu abria e eu fechava meus olhos e já imaginava eu abrindo outra geladeira, que é a que eu tenho hoje. Eu queria uma duplex. E aí eu abria aquela geladeira como se fosse, e eu imaginava meus queijos, as minhas coisas, meus presuntos, minhas coisas, minhas frutas que eu gosto.
Eu gosto de comer fruta cara, sabe? Aí as frutas que eu gosto, né? Sabe? Ali dentro, né? Eu imaginava as minhas coisas, eu imaginava abundância. Eu queria abrir o meu freezer e ser lotado de carne. Então eu imaginava, sabe? Eu fazia isso. E aí quando eu fazia isso, eu dizia gratidão pela minha duplex, gratidão por toda essa quantidade de carne que tem aqui dentro, gratidão por isso, gratidão por aquilo que só tinha ovo lá dentro. Era ovo, água, margarina. Era isso que tinha lá dentro e algumas frutinhas, tipo banana, entendeu? Porque eu não podia comprar outra coisa, era aquilo que eu tinha. Mas naquele pouco eu fui grata, grata. Eu dizia gratidão, gratidão. E foi assim, ó, no instantinho, foi mudando tudo. Hoje, se não tem na minha geladeira, porque eu não tive tempo de comprar. Eu posso ir no mercado e comprar o que eu quiser. É isso que eu quero que vocês entendam. Silvana, então são duas técnicas. A gratidão e a visualização aliadas, para que a gente consiga mudar a realidade. Funciona melhor. Vou ensinar uma técnica para vocês, tá? Então essa foi a que eu usei, dos papeizinhos, mas acontece que tem gente que vai pensar assim, mas eu não posso fazer isso porque o marido vai achar que eu tô louca, né? Então eu vou ensinar outra. Ai, gente, olha só. Não é, minha filha. Escapa ninguém. Tá vendo o que é isso aqui? Um cordão. Dá pra ver direitinho? É um cordão que tem um monte de nozinhos nele, tá? E não é simpatia, é só uma coisa para eu me guiar. O que que eu faço quando eu quero fazer uma técnica de gratidão e eu não quero que as pessoas fiquem me achando que eu sou louca, né? Eu faço assim, antes eu reclamava o dia inteiro, agora eu agradeço 108 vezes por uma coisa. Então esse fiozinho aqui é um cordão comum, normal, de algodão, é um cordão, e que eu amarrei 108 nozinhos aqui. Por que 108? Porque é um número mágico, isso é coisa para outra live. Opa! Certo? É um número que muda as histórias. Então eu amarrei 108 nozinhos aqui. O que eu faço? Ó, exercício de gratidão, gente. Vou começar a agradecer, tá? Quer ver? Eu vou fazer o exercício para vocês, tá? Eu sou grata pelo meu telefone, que eu posso fazer a live com a Mirella. Eu sou grata pela Suelen, foi através da Suelen que eu cheguei na Mirella. Eu sou grata pela Mirella. Ó, cada vez que eu falo uma gratidão, eu tô indo para um coisinha. Eu sou grata por esse fiozinho. Daqui a pouco eu choro. Eu sou grata pela minha luz, eu sou grata pela minha água. E aí eu vou agradecendo. 108 coisas eu agradeço. Façam esse exercício. E essas 108 coisas, quando chega lá no final, se você sentir isso de verdade lá no seu coração, o que vai acontecer? Primeiro, você vai se conectar com a abundância. E segundo, quando chegar aqui no final, você vai achar mais coisas para agradecer ainda. Mais coisas. Quando você se conecta de verdade, você se lembra que você tem pés, você se lembra que você tem mãos. Eu sou grata pelos olhos que eu estou te vendo. Eu sou grata... Eu começo a falar tudo, gente. Tudo. Eu pego a minha comida, o que eu estou comendo, eu agradeço. Às vezes eu estou dirigindo, eu coloco a mão no meu carro, eu agradeço o meu carro. Sabe? Assim do nada, eu começo a agradecer. E quanto mais eu faço isso, mais a minha vida se torna abundante. Eu parei de reclamar para agradecer. E é isso que eu quero que vocês entendam. É isso. Ok? Silvana, essa é um dos uma vez por dia essa técnica a gente faz? Uma vez por dia? Eu faço uma vez por dia. Deixa eu contar o que aconteceu com a minha filha quando ela fez essa técnica, tá? Ela vinha do processo de reclamação do problema de saúde que nós enfrentamos aí, estamos enfrentando ainda, mas agora mais ameno. Não, é que agora veio a política, eles tinham que desviar o assunto. Mas aí a minha filha entrou em crise por conta daquela situação e ela é esteticista. E aí, como que uma esteticista vai trabalhar se ela precisa tocar, né? A pessoa. E ela simplesmente, a agenda dela foi lá no chão, ela ficou sem ninguém para trabalhar e ficou apavorada. E aí ela aprendeu essa técnica e ela começou a fazer. Então ela agradecia todo o maquinário dela, os produtos dela, começou a agradecer as clientes, olhou a agenda dela, os clientes que ela já tinha antes, começou a agradecer todas aquelas pessoas e ela fez isso por 3 dias. Gente, a minha filha está com a agenda dela lotada, ela trabalha de segunda a sábado com a agenda lotada. A minha agenda é lotada. Eu só consigo colocar uma pessoa na minha mentoria quando alguém sai, porque senão a pessoa entra numa fila de espera. Eu tenho que ir colocando assim.
porque eu também não consigo atender muita gente. Eu atendo 30 pessoas no máximo, e com 30 também já fica cansativo para mim. Então, a gratidão, ela muda a frequência de escassez para abundância. Vou falar de novo. A gratidão muda a frequência de escassez para abundância. Se a pessoa entender isso, ela para de reclamar. Encuca aí. Desculpa aí, gente. Vamos repetir todo dia. É poderoso mesmo. Estou impressionada, Sil. Estou aqui no nosso horário, daqui a pouco está terminando, mas eu queria te fazer ainda uma última pergunta em relação às crenças limitantes. O que são as crenças limitantes e como a gente pode identificar e se livrar dessas coisas que não deixam a gente para frente, né? Ó, Mirella, crenças limitantes, ela faz parte do eu sou, a tua self, aquilo que você acha de você mesmo. As crenças, elas são colocadas dentro da mente da gente como se fosse um programa. E elas não são colocadas assim de um dia para o outro, é por repetição que nós aprendemos que aquilo é verdade. Então, crença é aquilo que você tem por verdade na sua vida. Vamos falar, já que a gente falou de escassez, né? Vamos falar de ser pobre, de a pessoa não acreditar que ela vai ser rica um dia. Porque ela cresceu e aprendeu com os pais, com os avós, que ela não vai ser rica, que ela não nasceu rica, que ela tem que trabalhar muito para ter dinheiro. E aí ela automaticamente, na primeira infância, por que eu falo da mentoria é importante? Porque eu trago essas crenças lá da infância. Todas essas crenças, através das técnicas, porque a pessoa está vivendo a situação, a pessoa não sabe o que está acontecendo com ela. Ela lê um livro, ela faz uma técnica, ela faz um monte de coisa, mas ela não consegue sair da escassez. Mas é porque essa crença, ela está lá desde o princípio, lá na infância. Então, quando eu trabalho a criança interior, essas crenças, ela aparecem. Nós somos que nem cebola, Mirella. A gente vai abrindo assim, ó, sabe? Tem cascas, tem camadas. E a gente consegue ir lá no profundo. Quando você acha a raiz da sua crença, você tem como tirar ela dali, substituir ela por uma outra verdade. Não é porque pobreza era verdade para os nossos pais e nossos avós que tem que ser verdade para mim e para você. Entende? E isso tudo é um trabalho. Eu sei que as pessoas conseguem fazer isso sozinha, mas eu aconselho que a pessoa busque ajuda. E uma pessoa que esteja qualificada para ajudá-la, né? Eu tenho a minha mentoria, mas na sua cidade, de repente, tu não quer fazer online, porque a minha mentoria é online. Tu não quer fazer online. Procura um terapeuta, procure alguém que possa te ajudar, para você poder mudar isso. Porque não adianta você mudar assim, superficialmente. Sempre você vai ter aquela crença. Quer ver? Vou dar um exemplo assim, ó. Você tem uma laranja. Né? Você tira a semente e planta aquelas sementes. Aí o que vai nascer? Uma laranjeira, certo? Mas um dia tu se aborrece com aquela laranjeira, corta o tronco dela. Só que choveu, deu sol, tudo e brotou de novo. Vai nascer o quê? Melancia? Laranja. Laranja. Né? Então, o que eu estou dizendo? A crença, ela é isso aí, é uma raiz. Está lá dentro. Tem que ser arrancada. Ou ela pode ser arrancada ou ela pode ser ressignificada. Entende? E isso é feito através da terapia. Então, a crença limitante, ela é um programa, você foi programado para acreditar que aquilo é verdade. É a sua verdade. E aí, às vezes, a pessoa trabalha um monte de coisa e não consegue sair da mesmice financeira, não consegue sair do ponto que ela iniciou, porque ela tem aquela crença limitante. E aí, isso faz com que a pessoa, ela como é que fala? Ela paralisa. Ela paralisa. E às vezes a pessoa fica até chateada, porque faz técnica, aprende um monte de coisa no YouTube, ou faz algum curso e a vida não muda. Mas é porque não arrancou aquela raiz lá no começo. Então eu chamo crença limitante de raiz. Eu trabalho procurando as raízes. Quando eu detecto uma raiz, a gente arranca ou ressignifica. Sabe? Às vezes tem que arrancar e vou plantar outra coisa. Às vezes é só ressignificar. É que nem uma raiz, quando ela dá frutos, ela é uma laranjeira boa, mas o fruto não é bom. E aí você tem que tratar a raiz para o fruto ser bom, né? Então aí que eu digo que a gente ressignifica. Então não é simples, né? Sim, não é simples, né? Isso, Sil. É preciso um acompanhamento para que a pessoa vá lá atrás, porque como você falou, somos como cebola, né? Então daqui que chegue nessa camada são camadas. Não é simples, mas é possível. É possível, porque a boa notícia é que nós somos reprogramáveis, né? Todos nós somos reprogramáveis. Então, não importa qual seja a programação que você recebeu na sua infância, você pode mudar. Seja o que for, você pode mudar.
e transformar sua mente para outra coisa. Gente, eu era pastora, olha o que eu estou fazendo aqui agora, eu fui reprogramada. Minha vida era uma vida de escassez e pobreza, e a minha mãe dizia que eu tinha que trabalhar muito para ter alguma coisa. E se eu não estudasse muito, não trabalhasse muito, não tinha nada. E eu não trabalho muito, eu trabalho tranquila, sabe? Ganho meu dinheiro, sou feliz. Então eu tive que mudar tudo isso, em todas essas crenças eu bati. No que eu era, no que eu fui. A gente é formado, a gente, como é que fala assim? A gente é programado, é programado. Tudo na vida da gente é uma programação que a gente recebeu na infância. E é isso que eu trabalho, essa programação lá. Então a gente faz uma reprogramação. Perfeito. E aí, dentro dos sonhos e metas da pessoa. Quando eu começo uma mentoria, a primeira coisa que eu pergunto para a pessoa: o que você quer? Qual é o pilar da sua vida que tu quer trabalhar? Alguns dizem todos. Eu falo, eu quero então que você me diga um para nós começarmos. E aí, esses dias aconteceu com uma cliente minha, né? Que o problema dela é que ela estava desesperada, que já fazia muitos anos de casamento e o marido ia embora, queria divórcio. E ela não sabia o que ia fazer, e ele reclamando que ela era ruim, que nada estava bom, e ela achava que ele não gostava mais dela, e nem ela sabia se gostava mais dele. Mas mesmo assim ela me procurou para eu ajudar ela a passar pelo divórcio. Conclusão, 3 semanas depois o marido entrou dentro de casa cheio de coraçãozinho, tão junto também, feliz da vida. Aí continuamos a mentoria, ela reclamou. Depois que deu tudo certo, que ela aproveitou a primeira semana da lua de mel dela, ela falou assim: ah, Sil, mas eu preciso resolver a minha vida financeira, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. Foi vendo. Eu falei, Flor, agora nós vamos para outro nível. Agora nós começamos a fazer um curso na mentoria para resolver a vida financeira dela, porque as crenças e as coisas dela têm que ser mudadas nessa área. Então, cada um é um pilar. Então, a pessoa ela chega na emergência, né? E aí você trabalha aquilo, daqui a pouquinho, ela queria se divorciar, tá lá vivendo uma lua de mel com o lindão dela, sabe? Agora ela tem um salão, então agora ela quer resolver a vida financeira, quer que o salão bombe. E é o que vai acontecer se ela se dedicar dessa parte, do jeito que ela se dedicou pro casamento, nas técnicas, em tudo que a gente fez dentro da mentoria. Então é um processo, tudo isso é um processo, não é de uma hora para outra. A pessoa tem que querer muito, para ser bem rápido, tá? Mas é um processo. Mas, gente, você está carregando uma carga faz 20 anos e depois em um mês você se livra dela, que coisa boa que é. Como que não é fast food, mas é rápido, né? Eu acho que é rápido. Por falar em tempo, uma das perguntas que o pessoal mais fazem, né? O pessoal faz muito essa pergunta em relação ao tempo que a lei da atração demora para agir. Existe uma média? Para a gente encerrar aqui por conta do nosso prazo. Não tem. Cada um, eu conheço pessoas que cocriam de um dia para o outro. E Ai, se as coisas forem um pouco maiores, abençoados. As coisas foram assim, um pouco maior na minha vida, eu consigo manifestar em 3 meses. Então, se eu quero uma coisa lá, que nem eu tô agora com a minha viagem de aniversário, eu já tô pensando. Já tô querendo saber onde é. Então, sabe, eu quero ir para o Nordeste, sabe? Quero ir pro Ceará de novo, sabe? Só que daí eu faço assim, eu quero uma coisa daqui 3 meses, eu começo a cocriar hoje. Por que cocriar? Se eu não é só guardar dinheiro e ir, não. E o dinheiro se não vier? O que acontece quando eu começo mentalmente a cocriar aquilo? O dinheiro vem para eu guardar. Entendeu? Entendi. Eu fugi da pergunta. O que tu tinha perguntado? O prazo. O tempo da cocriação. Então, quando é uma coisa maior, eu costumo demorar mais ou menos isso. Quando é uma coisa menor, gente, eu faço esse negócio aqui, ó, certo? E solto. O que é o efeito Zenão, gente? Isso. O efeito Zenão é quando você faz a técnica e depois você fica, ai, será que vai dar certo? Ai, será que vai acontecer? Ai, que hora que vai acontecer? Que dia que vai acontecer? Quanto tempo para eu melhorar de vida? Você fica desse jeito. E aí você faz a técnica e faz de novo. Acontece tudo de novo, você não sai daquela situação. Efeito Zenão você está causando. Ao mesmo tempo que você diz para o universo assim, ó, gratidão pela abundância, você diz, eu não tenho, e como é que eu faço? E aí trava tudo no universo. Trava tudo, não acontece o colapso. Mas quando você faz a técnica, presta atenção o que é. Você faz a técnica e solta. Deixa pra lá. Vai acontecer. Não pensa mais naquilo. Quando você faz isso, já anunciou aqui que vai acabar. Quando você faz isso, você se conecta com a abundância e consegue o teu desejo. Quando você solta, terminou de fazer, solta. Não fica pensando mais, deixa o universo trabalhar. Não é da tua conta como é que ele vai fazer para te trazer aquilo que você quer. É da conta do universo. Ele que sabe o melhor caminho. Não é você. Que até hoje você tentou do teu jeito e não conseguiu. Vai acabar aqui.
Ok? Vamos embora. Gratidão, Sil, por todas as palavras. Gente, segue ela. Que mensagem você gostaria de deixar para o pessoal que vai ver a live? Tá, eu queria dizer assim, ó, que por pior que seja o problema que você está enfrentando, tem solução. E a solução não está fora de você, está dentro de você. Dentro. A resposta está ali dentro. É só você orar, relaxar, meditar e buscar dentro de você. A resposta vem. E se você não conseguir fazer isso sozinha, meu telefone vai ficar embaixo dessa live. Me procura que a gente conversa. Eu te atendo até no WhatsApp, sem precisar cobrar, para a gente poder bater um papo. Mas entenda que para você entrar dentro do processo tem que fazer a mentoria. Eu não tenho como ajudar você no todo. Sim, numa ligação ou numa mensagem de WhatsApp, tá? Eu vou deixar meu WhatsApp para vocês. Busque, a resposta está dentro de vocês. Foi ali que eu encontrei todas as minhas. E ainda estou buscando, né, para mais outras coisas. Estamos. Gente, eu queria encerrar com uma frase do livro O Segredo, que é o início de muita gente que começa a estudar a lei da atração, que é uma frase simples. A lei da atração é a lei da natureza. Então, assim, ninguém inventou, ela não é nova, ela existe e vamos embora estudar ela e co-criar através dela. Um beijo, boa noite a todos, gente. Tchau, vou deixar a live salva. Tá, só vou dizer uma coisa. A lei da atração foi Deus que criou. Use, é para você melhorar a sua vida. Tá certo? Ó, essa encerrou. Beijão. Beijo, gente. Até a próxima. Até a próxima, gente. Tchau.